O sentimento é algo esquisito, não é? Sentimentos como sensações. Sentimento, essas sensações como amor, ódio e. Amor, ódio e. Amor, ódio e. Como que. Fala sério, são 3 horas da manhã e eu encontrando força pra fazer um roteiro. Os últimos vídeos não foram tão bem e eu me dediquei tanto. Sei lá, eu acho que talvez seja a hora de desistir da vida de youtuber. Ou sei lá. Tanto faz. Eu vou tentar pegar alguma coisa pra comer. Meu quarto tá bem bagunçado. Acho que eu vi uma vez em algum lugar na internet que isso é o reflexo da minha mente e da minha vida. Besteira. Mas parando pra pensar, se os olhos são a janela pra alma, por que os meus parecem tão cansados? Tá, vou tentar parar de pensar nisso. Se bem que, por que eu não arrumei a cama até agora? São 3 horas, é ilógico. Mas por que eu não arrumei pela manhã? Tô cuidando tão pouco do ambiente ao meu redor assim. Se bem que ultimamente eu não tô cuidando nem de mim. Minha cabeça, eu ando meio distante. O que eu tô sentindo? Sei lá, acho que eu tava meio louco ultimamente. E com essas loucuras eu decidi me afastar um pouco das coisas, deixando-me focar em algo que eu tava ignorando há um tempo, como uma forma de dar uma respirada do que eu tava vivendo. E nessa auto-reflexão, seguida de uma autoanálise, eu acho que eu consegui perceber que eu sou um babaca, terno muito entre negatividade e otimismo e trato pessoas mal, pois ainda me sobra ódio, rancor e principalmente ego. Quando eu sinto que não estou sendo o que confirmei pra mim mesmo que era, encho minha mente de questões e acabo me sentindo um lixo. O resultado disso, fico pior. E sei lá, tento me convencer a melhorar, entrando em um extremismo de querer ser bom em tudo. E quando vem a situação onde as expectativas não são alcançadas, eu simplesmente desabo. Ser bom em tudo. Resultado, não sou em nada. Engraçado, antes era tão mais fácil. Melhor. Eu era o melhor. Melhor nas atividades acadêmicas, melhor nos esportes. E agora eu não sou mais. E por não ser mais melhor, por me achar um fracassado, por medo, acho que por tudo isso eu não consigo me controlar. E às vezes acabo inconsequentemente sendo otário. Comigo e com os outros. O sentimento é algo esquisito, né? Acho que agora eu já sei o que eu vou escrever. A verdade é que sentimentos têm a capacidade de influenciar a gente. Escutando uma música, eu consigo chorar, rir, sentir raiva, amor, dor, euforia. E essas sensações têm força para acarretar muitas consequências ruins. Pensa comigo. Pensamos, logo existimos. Raciocinamos e temos como foco principal sobreviver. Afinal, é o que um organismo vivo está atrás instintivamente. Mas no meio disso, desenvolvemos coisas demais. Algo que nunca deveria ser cogitado anteriormente começou a ser chamado de problemas, transtornos, ego. E de repente, sobreviver contra si mesmo se tornou a maior dificuldade. Sabe uma coisa engraçada? O coração. Nunca pensou o motivo dele estar no centro de todos os desenhos como um símbolo de sentimento? Bem, isso talvez porque é no peito que sentimos aquela pontada desconfortável de dor. Aquela pontada divertida de alegria. É nele que acontece o aumento do batimento que deixa todo o nosso corpo em êxtase, nos enchendo de adrenalina, te fazendo pular da cama de felicidade ou ficar nela por desânimo. E também é ele que é afetado por todos esses sentimentos, podendo ser comprometido pelo excesso deles. O cortisol, por exemplo, o hormônio responsável pela raiva, diminui sua imunidade, causando problemas em vasos sanguíneos. É como se as suas veias inchassem um pouco cada vez que você ficasse com raiva da sua esposa porque ela não fez a janta. E sei lá, sai sempre pra fora quando seu cachorro fez cocô no lugar errado. Um grande exemplo disso são as pessoas que possuem pele muito clara e que ao passar por momentos estressantes ficam vermelhas. Isso é por conta da expansão de seus vasos sanguíneos. E sem contar que o cortisol afeta exclusivamente a parte do cérebro responsável pelo julgamento e bom senso. Ou seja, você fica mais suscetível a fazer o que considerava absurdo. Com isso, não controlando a si mesmo. É irônico. Sentimos essas emoções. Literalmente sentimos. No sentido físico da coisa. Nosso corpo sente a dor, nossos músculos se contraem, nossa pressão, nossa adrenalina aumenta e nesses momentos não há discernimento. Deve ser por isso que a dor é algo tão destrutivo. Quem imaginaria, né? Que misturas químicas descarregadas no cérebro têm a força astronômica de definir suas ações e a sua vida. Quem diria, né? Que milhares de pessoas passam por isso. Alguns com mais intensidade que outros, outros com menos maturidade que outros. Uns que acabam aceitando e deixando ela os consumir, outros que estão tentando usar ela pra melhorar. E alguns que estão lutando constantemente contra a dor. Tentando, mas não conseguindo sair do limbo da exaustão. Os sentimentos são complexos demais para serem resumidos. Pois nós somos complexos demais. O que transforma algo originalmente simples em um turbilhão de
pensamentos ruins. Pegamos a ansiedade como exemplo. Ela é uma resposta de sobrevivência, criada para te ajudar na luta contra predadores. Mas atualmente, ela pode ser definida como uma forte reação à aflição, angústia e perturbação do espírito causada pela incerteza. Traduzindo, qualquer simples inconsistência na sua vida pode te fazer gerar a ansiedade. Uma simples prova do Enem, ou um vestibular, por exemplo, é capaz de gerar ansiedade, porque dizem ser o nosso futuro, o que não é necessariamente verdade, mas além da ansiedade, temos a depressão, síndrome do impostor, fobias, mais síndrome do pânico, toque. Todos esses transtornos não são nada além de uma bifurcação da ansiedade, ou seja, ele é tão complexo que conseguiu criar ramificações, agora afetando pessoas como você que estão assistindo esse vídeo, com sorte, comendo alguma coisa. Veja, a nossa complexidade conseguiu complicar ainda mais as coisas. É algo similar ao amor, que enquanto temos apenas uma palavra, amor, para significar um misto de sentimentos afetivos para alguém ou algo na língua portuguesa, para os gregos haviam 7, tais como amor de amizade, amor próprio, amor incondicional, amor romântico e dentre vários outros. Variações necessárias, se você considerar que a nossa palavra amor é a que vale como universal, tal como eu amo minha mãe, eu amo a minha casa, eu amo jogar, eu amo você. O coração até errou as batidas agora, né? Pode falar, é muito amor. Eu sinto até que essa ambiguidade faz a palavra perder a razão principal, e um eu te amo não parece mais tão valioso. Tá vendo? Mesmo algo como amor e a sua forma como palavra ainda é extremamente complexa, que nunca vai ser capaz de definir o seu real significado, além da sua ideia original ser claramente uma deturpação. Então, não me diga que você ama o peixe. Você ama você mesmo. Tal qual a construção da alma gêmea vinda do amor romântico, representar uma ideia do romantismo. Sim, aquela corrente europeia que você nunca deu atenção na escola voltou pra você atualmente. Aquela corrente focada na ideia da alma gêmea e romantização da dor. Nela não há espaço para crescimento do casal, há apenas uma resposta certa, e que está longe de ser a única forma de amar, ou o único jeito de manifestação do amor. Por conta disso, pessoas se frustram por não ser a realidade. Somos difíceis de entender. Ou muito fáceis, na verdade. Espera, eu acabei de me contradizer? Sim. Como assim, você quer dizer? É porque, da mesma forma que nos dizemos racionais e brigamos contra um semelhante com uma torcida organizada, por conta de futebol, nós somos contraditórios. Te admito que somos complexos, e de fato somos. E por isso, tudo que advém da gente também tende a não ser simples. Porém, isso pode funcionar como um efeito placebo, criando uma ideia e acreditando nela por tanto tempo, até que não exista nada além daquela realidade deturpada, uma vez implicada por nós. Por um lado, somos complexos. Por outro, criamos nossos problemas, deturpamos a verdade ao nosso redor e complicamos algo simples. Uma forma interessante de entender isso é ainda na ideia do amor. Por exemplo, caso você fosse declarar pra alguém, o que vem na sua mente? Certamente uma mistura de incertezas, pensamentos de uma possível rejeição, uma tentativa de autoproteção do cérebro de certa forma compreensível. Porém, percebe como esse medo em sua essência é infundado? Podemos explicar esse fenômeno de certa forma com um gato de Schrödinger. Pense em um gato que está dentro de uma caixa fechada, junto com um objeto radioativo que tem 50% de chance de matá-lo. Dentro da caixa, ele pode estar tanto vivo quanto morto. A única coisa que pode tirá-lo do estado de morto-vivo é você abrindo a caixa e vendo o que está realmente acontecendo lá, criando uma espécie de paradoxo. Racionalmente falando, mesmo que haja possibilidades até que altas de rejeição, não há como prever a resposta de alguém. Inúmeros fatores devem ser levados em consideração, o que torna o resultante uma variável, na qual, mesmo que possivelmente calculável, a única pessoa que vai de fato ter essa resposta é o indivíduo que deve ser questionado, sendo mais lógico, nesse tipo de situação, chegar e perguntar. Caso seja um sim, vai ser um sim, caso seja um não, vai ser um não. Por um lado, o gato de Schrödinger é uma experiência mental interessante. Ele é o resultado das nossas dúvidas e loucuras. Esse experimento traz à tona a natureza do observador e o observado, mostrando as inúmeras perspectivas diante de uma invariável, e como nossas percepções podem ser manipuladas. Se parar pra pensar, existem pessoas de todo tipo de pensamento e forma de agir no mundo, mas levar isso em consideração deixa o resultado ainda mais incerto, complicado e impossível de ser respondido. E novamente voltamos ao que disse anteriormente. A única forma de saber é se arriscando a perguntar. O que torna o questionamento uma incógnita são nossos medos, ou, como diriam alguns, o nosso ego. Segundo Freud,
Quando percebemos que estamos em sociedade, começamos a seguir aquelas regras, seguir o bando em busca de aceitação. E nesse contexto, o que você parece ser importa mais do que o que você é. Pois se pensarmos em anos atrás, sem um bando não existiria sobrevivência. Ou seja, criamos o ego, o retrato que temos de nós mesmos, nossa máscara resultante da adaptação social. Humilhação e submissão não tem espaço aqui. Quais as consequências disso, você me pergunta? São as mais adversas possíveis. Reclusão, insegurança e algumas contas agressivas quando o eu, exposto para os outros, ameaça ser atacado. A mentira da pessoa organizada e cuidadosa, quando é enfrentada pela possibilidade de talvez não ser aquilo, crises existenciais e de raiva são acarretadas. Afinal, aquele que foi atacado foi o ego, o seu eu social. Aquele eu que você faz tanta questão de mostrar para outras pessoas que é e se afirmar. Pronto. Outra ideia nos foi concebida, enraizada e, portanto, naturalizada. Uma atitude instintiva de anos atrás, passada até os dias de hoje. E ainda tenta nos separar de animais. Sim, foi por sobrevivência, mas disso voltamos ao efeito placebo. A ação de criar a ideia de acreditar em algo como se fosse verdade. De certa forma, isso demonstra como temos predisposição a naturalizar ideias e tratá-las como realidade. Uma mente mutável e frágil. E como nossa mente gerencia tudo em nosso corpo, dor e desconforto se tornam manipulações do cérebro, que sem perceber, você cultivou. É chato e complicado entender as condições da própria existência, do porquê uma simples confissão para a pessoa amada pode ser tão complicado, mesmo sendo algo tão simples. Sendo o motivo resultante disso, milhares de anos de história humana, e mais uma vez a complexidade. Temos uma relação simbiótica com ela. Parece que estamos fadados a sermos chatos, teóricos e loucos. Porém, então, isso abre margens para, talvez, a ignorância. A simplicidade, bom, ao menos, parece haver felicidade nela. Para pessoas comuns, com pensamentos mais simplistas, no qual aceitaram a vida como ela é, a depressão parece um absurdo. A noção de tristeza intensa é inconcebível. Talvez por isso falas como as do meu pai são normais de se escutar. Depressão é coisa de vagabundo, que não tem nada para fazer. Não vou mentir, esse era o meu pensamento quando criança. Não exatamente esse, mas o de não tem como ficar triste para sempre, muito menos eu, claro. Uma criança que só se sentia triste quando um brinquedo quebrava nunca ia saber como é a complexidade de emoções por trás do ser humano. Mas, se bem que por um lado faz sentido. Quem não tem tempo pra pensar, não tem como ser triste. Culpar a mente, nesse caso, é fundamental. Ademais, o que sobra quando está sozinho consigo mesmo? Se só aquele local te traz alegria, você é realmente feliz onde está agora? Ou é só uma válvula de escape? Se fosse tão fácil encontrar felicidade, as pessoas não seriam nem felizes com as suas vidas, mesmo trabalhando tanto. Tristeza. Tá aí outra palavra com vários significados. O pensamento simplista não parece ser algo tão agradável. Reduzir algo complexo a algo simples ignora a existência de algo necessário. Ou seja, deturpou a verdade. E nessa brincadeira, pessoas e problemas foram ignorados. Voilá! Essa ignorância é o que incide a maior taxa de suicídios e problemas do mundo. Sejam eles ambientais, econômicos e estruturais. Então, não é possível abrir mão do que nos faz mal, pois caso isso ocorra, causará mais destruição? Sim, como eu disse no vídeo inteiro, somos complexos. Então tudo que vem da gente também é. Ignorar isso é ignorar quem somos e o que construímos. Porém, não é como se devêssemos aceitá-la assim. Se tivéssemos dado a atenção necessária para o Rio Grande do Sul, por exemplo, muitas famílias não estariam lutando até hoje pela sobrevivência. Se tivéssemos dado tanta importância aos incêndios, eles não teriam tomado a Amazônia. E se tivéssemos dado a devida importância à nossa própria cabeça, não haveria tantos suicídios. Mas isso é óbvio. E mesmo assim, continua existindo. Eu acho que no fim não dá pra depender de terceiros pra se sentir bem. Porque senão vai ser tarde demais. Mas, às vezes, o destino é meio encorajador. Problemas. Esse é o nome que damos a algo que nós mesmos criamos. Inúteis. São as pessoas que não conseguem resolvê-los. E você é quem carrega o peso disso tudo. Pensa muito, age pouco, surta com ansiedade e perde a noção da realidade. E que de repente se encontra em um burnout, se culpando por ter dado tudo errado. Sem perceber, o tempo passa e essas preocupações te roubam anos de vida. E momentos felizes que você deixou de passar pensando demais. Sinceramente, recentemente eu tenho me perguntado o porquê de eu insistir tanto em algo que não tá dando certo. Medos e inseguranças estão sempre me rodeando. Pessoas ao meu redor estão 1000 vezes melhor do que eu e eu continuo parado. Sempre culpei a mim mesmo por não ser bom o suficiente, por ser burro, por não ter algo como um computador e não ter como me equiparar ao resto das pessoas que estão nisso pra valer. E por conta disso, tenho que me esforçar 20 vezes mais pra conseguir fazer um vídeo que nem esse que vocês estão vendo. São inúmeros fatores e isso tudo me desanima. Mas desistir sempre parece uma atitude tão
absurda. Eu poderia simplesmente acabar com esse canal, mas fazendo isso, o que sobraria de mim e do que eu acredito? E eu me perguntaria, é tão fácil assim pra eu desistir de algo que eu jurei seguir? Eu sou tão patético assim? Por que eu tenho tantos problemas? Por que eu me sinto esgotado? Não é sua culpa, é dele. Todos os nossos pensamentos ruins vêm dele. Esse maldito. Ele jura que não dá mais tempo. Ele jura que não pode haver. Ele jura que chorar é ruim, em público ainda pior. Que você não tem tempo pra isso. Ele jura que as pessoas irão rir de você. Ele jura que dá pra ser melhor. E ele é tão forte que até muda a visão dos outros sobre você. Ele é tão forte que mesmo após tantos anos, é ele que você tenta com tanta força convencer. Essa construção do eu, máscaras em cima de ideias impostas, incidem o que você tem que fazer, mas sempre ignorando como você pode se sentir. Sentimentos. Algo que sempre foi negligenciado por todos. Talvez porque alguns momentos eles te tornam instáveis, mas ainda são parte de você. No fim, você sabe o que está te afetando. Você sabe que quando chega em casa, após um dia de trabalho, se pergunta o que fez de errado. E isso vai te cansando. Que quando você chega em casa, deita na cama com o quarto trancado e não resta nada além de você e a sua cabeça perturbada. Então, deixa ele de lado. Se precisar de um tempo afastado, não hesite. E uma coisa que eu vi no canal do Ludo Viajante uma vez é que, sei lá. Relaxa. Existir basta. Não tem por que se preocupar. Só seja como uma flor, um gato. Apenas exista. E seja você. No fim, damos importância demais para coisas mundanas e passageiras. E essa importância que nos deixa mal. Apenas devemos deixar algumas coisas ir, outras voltarem, e ver o tempo seguir o seu próprio fluxo. Você não é de ferro, amigão. Pode chorar se precisar. Só não esquece de levantar dessa e dizer para si mesmo que você é o melhor. Você pode não ser, mas eu sei que você é. No fim, se trata mais do que você diz para si mesmo. Olha que irônico. Se você pensar demais, sua mente se prende a esses pensamentos. Só esquece de tudo ao seu redor. Esqueça o que dizem pra você. Foque no que realmente deseja. Simplesmente exista. E exista pelo que você acredita. Esse tempo que tanto dizem que está se esgotando não é uma prioridade maior do que o seu estado de espírito atual. Essa ideia quem criou foram eles, não você.